Existe um momento na vida em que você percebe que não está cansado do mundo. Está cansado das pessoas. Não é um cansaço físico, é um peso silencioso. É aquela sensação de que, não importa o quanto você evolua, sempre tem alguém observando, comentando, julgando, mesmo que em silêncio. E o quarto tema que eu te sugeri fala exatamente sobre isso. A energia invisível que muda quando você começa a crescer. Porque existe uma verdade que ninguém te conta. Quando você começa a se tornar alguém melhor, nem todo mundo vai torcer por você. Alguns vão sorrir, mas por dentro, algo diferente começa a se mover. No começo parece coincidência. Você decide focar mais em si mesmo. Começa a estudar mais, treinar mais, trabalhar mais, falar menos. E de repente, certas pessoas ficam estranhas. A energia muda, o entusiasmo diminui, as mensagens ficam mais curtas, as reações mais frias. E você começa a se perguntar: eu fiz algo errado? Não, você apenas começou a crescer. E crescimento incomoda. A maioria das pessoas não se incomoda com quem está abaixo. Elas se incomodam com quem começa a ultrapassar. Porque quando você evolui, você se torna um espelho. E nem todo mundo gosta do que vê refletido. Sua disciplina mostra a falta de disciplina delas. Seu foco evidencia a distração delas. Sua coragem revela o medo que elas tentam esconder. Mas aqui está o ponto mais importante. Essa mudança nunca é anunciada. Ninguém vai chegar até você e dizer: estou incomodado com sua evolução. Pelo contrário, muitas vezes, a inveja mais perigosa é a que se disfarça de apoio. É o elogio com tom estranho. É o caramba, mudou mesmo, hein? Com um meio sorriso. É o silêncio quando você compartilha uma conquista. É a ausência quando você esperava a presença. E quanto mais você cresce, mais percebe que não pode contar tudo para todo mundo. Existe uma fase em que você precisa aprender a proteger seus planos antes de executá-los. Porque quando você fala demais, você distribui energia demais. E nem toda energia que volta é boa. Algumas pessoas não torcem para você fracassar de forma explícita. Elas apenas não torcem para você vencer. E essa diferença é enorme. Você já reparou como certas pessoas vibram mais quando você tem um problema do que quando você tem uma vitória? Quando algo dá errado, elas estão ali, comentando, perguntando, opinando. Mas quando algo dá certo, silêncio. E é nesse silêncio que você começa a entender tudo. O crescimento verdadeiro é solitário. Não porque você quer se afastar, mas porque o caminho da evolução naturalmente filtra quem pode caminhar ao seu lado. Algumas amizades eram baseadas em versões antigas suas. Algumas conexões existiam porque você também estava perdido. Mas quando você decide se encontrar, quem ainda quer se perder não consegue te acompanhar. E isso dói. Dói perceber que nem todos que começaram com você vão continuar. Dói perceber que algumas pessoas gostavam mais da sua versão insegura, da sua versão que pedia conselho o tempo todo, da sua versão que não representava ameaça nenhuma. Porque enquanto você era pequeno, você era confortável. Mas quando você cresce, você desafia. E aqui entra o clímax dessa reflexão. A inveja mais silenciosa é aquela que não ataca, apenas se afasta. Ela não confronta, ela observa. Ela analisa, ela espera uma queda. Porque para quem sente, ver você subir já é desconfortável o suficiente. Só que existe um erro que muitas pessoas cometem nesse momento. Elas diminuem o próprio brilho para manter a aceitação. Elas param de compartilhar conquistas, param de falar dos planos, param de evoluir com a mesma intensidade. Tudo para não parecer demais. Mas você não nasceu para ser menos. Se o seu crescimento causa desconforto em alguém, isso não é sua responsabilidade. Você não pode carregar o peso das inseguranças dos outros. Você não pode encolher seus sonhos para caber na zona de conforto alheia. O mundo já tem pessoas suficientes vivendo pela metade. E talvez o maior sinal de que você está no caminho certo seja justamente essa mudança de energia ao seu redor. Porque ninguém sente inveja de quem está parado. Ninguém sente incômodo de quem não representa avanço. A reação das pessoas é, muitas vezes, o termômetro do seu progresso. Mas atenção, não transforme isso em paranoia. Nem todo silêncio é inveja. Nem todo afastamento é maldade. Às vezes, as pessoas apenas seguem caminhos diferentes. O ponto aqui não é desconfiar de todos. É aprender a observar padrões. Quem celebra suas pequenas vitórias? Quem permanece quando você cresce?
Quem te incentiva mesmo quando você começa a ultrapassar? Essas são as pessoas que você deve manter por perto. Porque existe algo poderoso em ter ao lado alguém que não compete com você, mas constrói com você. Alguém que se inspira no seu crescimento em vez de se sentir ameaçado. Alguém que entende que a luz de um não apaga a do outro. E se você ainda não encontrou muitas pessoas assim, tudo bem. Primeiro, torne-se essa pessoa. Seja aquele que vibra genuinamente pelas conquistas alheias. Seja aquele que entende que o sucesso não é limitado, que o espaço é grande o suficiente para todos crescerem. Porque quanto mais raro você se torna em caráter, mais seletivo seu círculo naturalmente será. Agora eu quero que você pense em algo muito importante. Talvez você esteja vivendo essa fase agora. Talvez você esteja sentindo a energia mudar. Talvez esteja percebendo olhares diferentes, comentários sutis, distância inesperada. E isso pode estar te confundindo. Mas em vez de se perguntar, por que estão agindo assim? Pergunte-se, o que em mim mudou? Se a resposta for evolução, então continue. Continue estudando, continue treinando, continue construindo. Continue se desenvolvendo em silêncio. Porque existe uma força absurda no crescimento silencioso. Quando você trabalha enquanto ninguém vê. Quando você melhora enquanto ninguém percebe. Quando você constrói uma base tão sólida que, quando os resultados aparecem, não há como negar. E nesse momento muitos dos que duvidaram vão fingir que sempre acreditaram. Mas você vai saber. Você vai lembrar dos dias em que trabalhou sozinho. Dos dias em que foi subestimado. Dos dias em que sentiu o peso do silêncio alheio. E é aí que você vai entender que tudo isso fazia parte do processo. A inveja silenciosa não é um obstáculo. É um indicador. Indicador de que você está saindo do comum. Indicador de que você está rompendo padrões. Indicador de que você não está mais no mesmo nível de antes. E crescer de nível exige ajustes. Talvez você precise mudar de ambiente. Talvez precise reduzir exposição. Talvez precise falar menos e fazer mais. Não para se esconder, mas para se proteger. Porque nem todo mundo que tem acesso à sua vida merece acesso à sua energia. E aqui vai algo que pode mudar sua perspectiva para sempre. Quanto mais você evolui, menos precisa provar. O barulho diminui. A validação externa perde força. Você não sente mais necessidade de anunciar cada passo. Você entende que a verdadeira aprovação vem de dentro. E quando você atinge esse estágio, a opinião dos outros, positiva ou negativa, deixa de controlar suas decisões. Você começa a agir por propósito, não por aplauso. E isso é liberdade. Liberdade de crescer sem explicar. Liberdade de vencer sem justificar. Liberdade de se afastar sem drama. A vida é curta demais para permanecer pequeno só para manter companhia. Se alguém se incomoda com sua evolução, isso diz mais sobre a limitação dessa pessoa do que sobre você. Seu papel não é convencer ninguém do seu valor. Seu papel é continuar evoluindo até que o seu valor se torne inegável. E agora eu quero que você reflita com sinceridade. Você está diminuindo seu potencial para manter certas pessoas por perto? Está adiando metas para não parecer arrogante? Está escondendo resultados para não provocar desconforto? Se a resposta for sim, talvez seja a hora de mudar. Porque ninguém vai viver sua vida por você. Ninguém vai assumir o peso dos seus arrependimentos no futuro. E um dia, quando você olhar para trás, a única pergunta que vai importar é: eu fui tudo o que poderia ter sido? Não permita que a insegurança dos outros defina o tamanho dos seus sonhos. Se for para incomodar, que seja pelo seu crescimento. Se for para causar impacto, que seja pela sua disciplina. Se for para gerar reação, que seja pelo seu progresso. E lembre-se, quem realmente torce por você não sente ameaça, sente orgulho. Agora eu quero ouvir você. Você já percebeu mudanças na energia das pessoas quando começou a evoluir? Já sentiu esse silêncio diferente? Conta aqui nos comentários a sua experiência. Quero saber se isso já aconteceu com você. Se esse conteúdo fez sentido, deixa o like para que mais pessoas entendam essa verdade. Se inscreve no canal para continuar evoluindo mentalmente junto comigo. Porque aqui, a gente não cresce pela metade. A gente cresce por inteiro. E da próxima vez que sentir a energia mudar ao seu redor, não diminua. Cresça ainda mais.